Os primeiros contatos lá na década de 90 ainda, né? Vai para 21 anos, isso que ele falou. Então, muitos rapazes e moças aqui, talvez não tenham nascido aí, então foi uma outra época muito preciosa, que nos trazem realmente boas lembranças, né? E acho que a vida nossa, pessoal e da igreja é assim também, né? Às vezes Deus nos permite ter pessoas que marquem a nossa vida e Deus nos permite ir seguindo. Depois levanta outras pessoas que nos ajudam também. E esse é o processo de Deus na sua igreja. Eu vejo que os irmãos aqui, graças a Deus, Deus tem dirigido, tem conduzido. E eu venho aqui e fico feliz de ver as bênçãos, as novidades que Deus está fazendo. Tá? Então, graças a Deus, acho que hoje a igreja vai amadurecendo e depois Deus conduz, e aí nós podemos vir e colher, podemos vir e aprender também, né? Então acho que é isso que está acontecendo aqui com os irmãos, e a gente vem ver o que Deus está fazendo e aprender também com vocês. Irmãos, eu estou com uma palavra aqui no meu coração e penso que ela é realmente muito importante, sabe? Para esse momento da igreja. Eu estou me lembrando aqui que acho que foi em 2011 que eu estive aqui no retiro que foi feito em alguma escola, não lembro mais se era por aqui ou por outro. Churi. 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 Acho que me lembro por causa daquilo que compartilhei com vocês, porque eles estavam lá naquela ocasião. E eu lembro que falei um tema que tinha a ver com considerações para o presbitério, que eu achei que ainda considero de mais alta importância. Mas eu só queria lembrar um texto que eu acho que inspira o que eu vou dizer hoje também, que eu mencionei naquele dia, que está em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 35. Não precisam abrir nesse texto, porque não vai ser o texto que a gente vai trabalhar aqui hoje, não. Mas apenas para ressaltar a importância, talvez, do que eu quero dizer hoje. Jesus ali no versículo 35 do capítulo 12, ele diz assim: cingidos estejam as vossas candeias cingidos estejam os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E aí ele dá algumas... Está falando ali sobre a importância da vigilância, né? Sede vocês como aqueles servos que esperam o seu Senhor para a festa do casamento, para quando ele chegar, você abra rapidamente a porta. E ele fala sobre o pai de família, né? Se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria para que a sua casa não fosse arrombada. Depois, o apóstolo Pedro faz uma pergunta: Senhor, o Senhor fala isso para nós ou para todo o povo? E Jesus responde ao apóstolo Pedro com outra parábola, dizendo: qual é o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor voltar do encontro fazendo assim. Esse texto brilhou muito no meu coração. Disse isso naquela ocasião, falo de novo, há uns 10 anos atrás, quando eu comecei a ficar muito angustiado com o que estava vendo acontecer no nosso país, relacionado à iniquidade. Eu lembro que eu me senti muito essa angústia quando eu vi a marcha gay em São Paulo. Naquela ocasião se divulgou que tinha mais de 1 milhão de pessoas, coisa que eu nunca conseguia acreditar que tivesse esse número de pessoas. Mas se tivesse, vamos dizer, 50 mil pessoas, eu já me desesperaria. E naquele dia eu pensei, parece que tem um rolo compressor vindo sobre a humanidade e sobre a igreja. Um rolo compressor de iniquidade que não tem jeito de escapar.
Naqueles dias o Senhor ministrou esse texto ao meu coração, falando basicamente isso. Quando Jesus estava falando com Pedro, depois que ele faz a pergunta, que ele fala sobre o mordomo fiel e prudente, que o Senhor confiou os servos para dar sustento ao seu tempo. Essa figura é muito importante acerca daqueles que exercem autoridade na igreja de Cristo. Acho que Jesus ali está falando com os pais, literalmente, na sua casa, e depois com os pais na igreja. E ele disse que esse mordomo fiel e prudente, ele tinha um objetivo, ele tinha uma função. Ele era servo como os demais servos, mas tinha uma função de dar o sustento a seu tempo, que era dar comida na hora certa para os demais servos. E eu creio que esse momento que a gente vive, ele é importante, e nós precisamos ter discernimento profético sobre o momento que nós vivemos. Esse discernimento profético, creio, irmãos, que também está relacionado com entender o momento histórico que a gente está vivendo à luz do Espírito Santo. E aí nós darmos o sustento. Sabemos qual é a dieta do Espírito Santo ao povo de Deus, para que nós não estejamos sendo levados na correnteza do que estiver acontecendo. Deus quer salvar um remanescente nessa terra, preservar. Outro dia, eu lendo o livro de Lucas, curiosamente hoje de manhã eu estava lendo o último capítulo de Lucas de novo, e tem ali um momento interessante que aconteceu com os discípulos junto com Jesus, que Jesus estava com eles e fala, então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. E parece que algo aconteceu subitamente naquela hora. Eles não tinham entendido que Jesus havia morrer, apesar que Jesus havia dito que aconteceria. E eles não entendiam que Jesus havia de ressuscitar, apesar que Jesus tinha dito que isso aconteceria. E foi, parece que coberto, estava escrito, né? Foi coberto a eles o entendimento. E no final do livro de Lucas a gente vê dois episódios diferentes. Um primeiro para dois homens, que hoje eu li aqui e falei, gente, que Deus faz as coisas de maneira tão estranhas. Por que ele considerou tão importante Jesus andar pelo caminho com dois homens que nem sabemos o nome, logo depois de ressuscitado, e conversar com eles longamente, e explicar para eles tudo que constava nos profetas, nos salmos e na lei acerca de Jesus, e eles tiveram subitamente aquela revelação. E depois chega para os apóstolos e faz a mesma coisa. Eu acho que nesse momento cabe uma oração constante da igreja e talvez daqueles que são os pais da igreja, que Deus nos abra o entendimento para compreendermos as Escrituras. Por quê? O que significava esse compreender as Escrituras naquele momento? Significava interpretar a história à luz das Escrituras, interpretar os acontecimentos à sua volta. De uma hora para outra eles compreenderam a ressurreição, compreenderam o sacrifício de Cristo, compreenderam o que estava acontecendo na história e no domínio e a soberania de Deus sobre ela. E isso não é apenas entender para saber, mas é entender para se posicionar, para tomar decisões sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja e as posturas que precisamos tomar, que serão importantes para aquela hora. Então, com base no que eu estou acabando de dizer, é que eu quero vou trazer aqui hoje de manhã, irmãos. Eu acho que é muito importante, talvez quase desesperador, que os irmãos entendam a necessidade de um urgente retorno à palavra de Deus, urgente retorno às Escrituras. Amém? Antes
antes de falar sobre o retorno às Escrituras, eu quero falar sobre um problema que, vamos dizer, acho que nesse momento exige libertação. A gente já tem dito isso. Ontem eu quis ler isso rapidamente ali com os solteiros, dentro do que a gente estava falando, e diz respeito à relação que nós temos com a tecnologia, o relacionamento nosso, quase que de dependência com a tecnologia da informação, por meio de todo tipo de mídia que nos cai nas mãos hoje. Isso eu não preciso falar como pastor, como pregador, mas o próprio mundo está clamando, já está dizendo, já está falando sobre isso, né? Pesquisas importantes têm sido feitas. Irmãos, mas eu queria apresentar a tecnologia hoje não apenas como um problema, mas é bom que nós vejamos a tecnologia hoje como um adversário a ser vencido. Tá? Temos, hoje eu não falaria isso alguns anos atrás, mas hoje eu falo. Nós temos um inimigo a ser vencido. A destruição que isso está causando na nossa vida, na vida da igreja, a gente não tem noção da sua gravidade. Então é possível, e eu espero que isso aconteça na vida de muitos de vocês hoje, que o Espírito de Deus leve você a dar passos atrás em relação a isso. Se você já deu, amém. Mas depende do estágio que você esteja. É um passo, 2 passos, 3 passos, eu não sei, né? Mas que o Espírito de Deus te instrua. Eu às vezes tenho pensado isso até com os outros presbíteros. Eu me lembro, por exemplo, que a gente, na década lá de 90, a gente identificou, vou citar aqui como exemplo isso, tá? Não é a mesma coisa, mas às vezes eu penso que vamos dizer, um paralelo mais ou menos correto de a gente fazer. Eu me lembro que lá, quando a gente começou a entender mais a clareza do Evangelho, um dos problemas que tínhamos na igreja era o relacionamento de solteiros, porque a gente falava, por exemplo, sobre namoro e namoro santo entre os solteiros, só que a gente admitia no nosso meio o namoro. Por quê? Porque aquilo era uma imposição que veio do mundo e que veio no automático no meio da igreja. Eu não me conformava com aquilo, e quando falava com um ou com outros, me achava muito louco essa questão de não admitir isso na igreja. Mas no final a gente entendeu isso, entendeu que tínhamos na verdade um monstro solto no meio da igreja, que era justamente aceitar que rapazes e moças tivessem um relacionamento onde tivessem liberdade, tentava controlar essas liberdades no meio da igreja, né, para ser santo. Só que havia ali claramente um relacionamento voltado à emoção e que estava sempre vamos dizer, evoluindo para o pecado. E a gente não tinha coragem de pensar assim: nós temos um monstro solto aqui no nosso meio, e admitimos que ele vem, que morde uma pessoa aqui, morde outra ali, mas não temos coragem de matar, de destruir esse monstro. Deixa ele solto, nos controlando o estrago que ele faz. Até que um dia fala: não podemos admitir um monstro como esse, então vamos dar um tiro na cabeça dele e pronto. Relacionamento de solteiros é um compromisso para casamento, que tem que ser feito sob essa e essa base, pronto. Então isso trouxe um alívio. Então tem outros assuntos que talvez nós vamos ter que abordar e pensar: isso não é um monstro? E como vamos lidar com esse monstro? Eu estou dizendo que a gente vai, eu não sei a posição que teremos que tomar com respeito à tecnologia na igreja,
sobretudo a questão da internet, mas a gente tem que continuar em oração e pensando o que o Espírito Santo nos inspira a fazer com respeito a isso, porque pode ser que o monstro fica solto e a gente só vai lidando com os estragos que ele vai fazendo. Mas preliminarmente a gente sabe que a internet talvez hoje é o ponto principal, porque vem muitas mídias vêm por trás disso, sejam as redes sociais, sejam os sites, sejam os vídeos pelo YouTube, todas essas coisas. Então tem uma via, uma estrada larga que nós temos de acesso, quase tudo está vindo por essa via hoje, então, né? Mas hoje a gente sabe que isso, um primeiro problema é a perda de tempo, onde impedem muitos de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, empregando tempo em futilidade. Outro problema é a rendição à preguiça, o sucateamento da própria mente a coisas prontas. O ser humano hoje as gerações mais novas, por causa desse tipo de informação pronta e superficial, eles não sabem pensar profundamente, não sabem meditar nas Escrituras, não sabem discorrer profundamente sobre mais nada. Então está se formando uma geração de uma mente literalmente sucateada. Isso, por dizer, isso é um probleminha. Não, isso é um problema muito profundo, porque está relacionado com uma agenda que ocorre no mundo, seja da multiplicação da iniquidade, mas não apenas isso, mas sobre o controle da mente coletiva para um fim. Isso está acontecendo conjuntamente no mundo. Então, o mecanismo para isso está vindo por aí, tá? Onde as pessoas estão perdendo o juízo de valores, de discernimento e de crítica, e estão embarcando. Então, uma rendição, sucateamento da mente. E quanto a essa questão de nos voltarmos à meditação da palavra, que eu vou discorrer um pouco adiante, hoje eu penso o seguinte, irmãos: quem tiver ouvidos para ouvir isso que está sendo dito hoje, eu sei que não é só por mim, mas outros talvez já estão tendo acordaram para isso. Não é uma questão apenas de escolha, uma questão facultativa, de ser um pouco mais espiritual. Não, eu entendo que hoje é questão de sobrevivência espiritual. Deus quer nos salvar. Quer nos salvar. Outro problema agora com respeito às mídias, penso que tem a ver também com uma edificação contaminada. Tem crescido muito no meio cristão, do contingente cristão chamado evangélico. Isso aí não é disso que eu estou falando. Isso aí, para mim, está em marcha acelerada há mais muito tempo para a apostasia. A gente sabe disso. Mas estou falando sobre o meio cristão sério, como vocês. O crescimento da alimentação virtual, por meio de pregações, por meio de ministrações que estão vindo de pessoas que você não conhece pessoalmente, mas que você vê pregação, a pessoa te indica, fala: ouvir essa pregação, esse homem é profeta, isso e tal, e a pessoa vai ouvindo e vai recebendo, absorvendo aquilo ali. Eu chamo isso de edificação contaminada, porque de fato acaba sendo, e uma transferência de referência, onde muitos acabam sendo intelectualmente pastoreados por pessoas que você não convive,
tá? E não são esses os pastores que vão prestar contas das suas aulas. Em Hebreus está escrito assim, que a gente deve sujeitar aos nossos líderes, por exemplo, e sermos submissos para com eles, porque velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Os mestres virtuais não velam pelas suas almas, como quem vai prestar conta. E isso é mais sério do que a gente está disposto a admitir. Outra consequência moderna das mídias, da tecnologia, tem a ver com ansiedade, com os níveis de ansiedade, pela quantidade de informação que você recebe em tempo real. O ser humano não foi criado, meus irmãos, para viver sabendo de tanta coisa numa hora só, e coisas que são motivos de ansiedade e de preocupação. Então eu me lembro quando eu era ainda criança, morava lá no interior do Paraná, era uma região ainda que estava sendo colonizada, então não tínhamos luz elétrica, não tínhamos estradas asfaltadas, não tínhamos carros, não existia telefone, e para saber de uma notícia custava às vezes dias. Eu me lembro que um tio meu faleceu, nós fomos informados uma semana ou mais depois. Nós podemos pensar então que os inventos e a tecnologia nos ajudaram muito nesses últimos anos, porque agora a gente sabe na hora. E você sabe na hora que está acontecendo o incêndio no outro país, o acidente em outro lugar. Você tem o grupo de WhatsApp da sua família, que você sabe tudo o que está acontecendo na hora, com a mãe, o irmão, o sobrinho, primo do sobrinho, o primo do primo do primo, e vai sabendo de tudo naquele mesmo momento, e traz uma carga de informação, de preocupação sobre a sua mente, sobre a sua alma, que eu acho que Deus não planejou para a gente. Então hoje nós precisamos admitir que boa parte dos níveis de ansiedade que nós vivemos e que contrariam as Escrituras, a palavra de Deus, o descanso em Deus, tem a ver com cargas que nós assumimos que não vêm por conta do Senhor, por nossa conta. Então isso também nos informa que é possível que temos que dar passo atrás na tecnologia, se queremos aprender realmente a descansar em Deus e ter informações que são importantes e essenciais para a nossa vida. Tem algo de errado nessa geração que vive inclinada para o objeto na mão, nos pontos de ônibus, nas salas de espera, nos consultórios, dentro dos ônibus, não só nas filas, nos pontos, mas dentro dos ônibus, nas mesas de alimentação dos restaurantes, nas mesas dentro de casa, qualquer outro lugar que viesse em mente, onde tivesse gente, pessoas, você ia ver, está vendo esse fenômeno de que tem um objeto na mão para o qual ele está olhando. Tem uma mente por trás disso, meus irmãos. Tem uma intenção de controle coletivo da mente humana para um fim. Por isso estou dizendo, Deus quer nos salvar. Amém? Deus quer nos salvar. E isso, existem hoje estudos que mostram o poder viciante dessas coisas, isso são estatísticas mesmo, onde os jogos desses smartphones são feitos para viciar,
vários outros, não dá para a gente ficar falando, não sei nem se é necessário. Talvez em algum momento é necessário sim, trazer essas estatísticas, conferir, principalmente com a geração mais nova, a fim de que passos importantes sejam dados para nos resgatar. Outro dia eu ouvi, rapidamente, questão de 2, 3 minutos, eu estava num lugar e estava vendo uma entrevista de um filósofo brasileiro, não me lembro agora o nome, numa rede de televisão, falando sobre vamos dizer, o conflito dessa geração atual. Eles, né, tem um nome para essa geração Y, não tem assim. E ele estava descrevendo o que está acontecendo. A intenção desse homem e daquela entrevista, daquele programa, era conscientizar quem estivesse ouvindo, principalmente as pessoas mais velhas, como eu e muitos de nós, que estão se sentindo perdidos tipo assim, parece que houve um rompimento, né? Não consigo chegar naquela geração que está logo ali atrás, um isolamento. E ele falou, você precisa saber o que está acontecendo. E dentro das coisas que ele falou, você precisa estar consciente que essa geração, ela rompeu com a geração anterior. É a primeira geração da história da humanidade que rompeu com os conceitos convencionais de convivência, rompeu com o conceito de autoridade, rompeu com o conceito de autoridade dos pais e com a autoridade do mundo. Você percebe isso quando você vê como que são as famílias e quando você vê como que essa geração se relaciona com qualquer tipo de autoridade, seja professores, seja polícia. A gente vê hoje cenas da polícia sendo zombada por adolescentes, por jovens, né? Então o conceito foi quebrado. E o cara falava isso para dizer assim: entenda isso, aceite que é assim, que você vai ser mais feliz. Ou seja, se conforme que é isso que está acontecendo. E ele chamando então, o nome que se deu para essa geração é a geração pós-moderna. E a geração moderna já foi a anterior. Essa é a geração pós-moderna. Olha que nome. Eu falei, qual nome melhor nós poderíamos dar em lugar de geração pós-moderna? Ou o que viria depois disso? O único nome que me vem à mente, meus irmãos, é a geração do caos. O mundo está sendo preparado para um caos social. Está sendo preparado para um único governo. Então, pensa assim, bom, não tem nada que a gente possa fazer. Parece que isso está acontecendo, vai prosseguir acontecendo, e é só se conformar mesmo. Eu quero dizer que eu estou falando isso com vocês hoje, irmãos, para lembrar de que a palavra de Deus continua dizendo: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu creio, irmãos, sim, continuo crendo, que Deus continua preservando um remanescente nesta terra, um povo exclusivamente seu, que seja zeloso e de boas obras. Outros dados agora, não de um filósofo mundano, mas de um irmão um cristão chamado Joseph McDowell. Não sei quantos dos irmãos já ouviram falar desse homem, mas eu lembro que eu lia os livros dele quando eu estava com 18, 19, 20 anos. Livros muito bons, chamados livros apologéticos para a defesa da fé cristã. E esse homem ainda está vivo, né? Ele deve estar bem velho agora, não sei a idade, mas um
o Aldo, um presbítero dos Estados Unidos, esteve numa conferência com esse irmão que estava falando sobre tecnologia, os riscos e trazendo dados estatísticos importantíssimos sobre o problema que isso está afetando a igreja cristã nos Estados Unidos, né? E ele falou algumas coisas, entre elas, assim, dados sobre como a tecnologia influencia. Ele disse, por exemplo, que mais e mais as pessoas estão, ao se aconselharem com seus líderes na igreja, elas, depois de ouvirem o conselho, elas vão para a internet conferir, e geralmente pelo Google, né? Para conferir se o que eles estão ouvindo realmente procede. E para nossa surpresa, ele diz assim que mais de 80, quase acho que 90% das pessoas, depois de se aconselharem com o seu líder cristão e irem para a internet, elas ficam com o que diz a internet e não com o que diz o seu conselheiro. Eu achei curioso, não, porque eu estava lendo isso na hora para minha esposa, esse resumo que o Aldo tinha me enviado, e parece ironia, mas tinha uma irmã nova lá que estava usando o WhatsApp para pedir conselho, e pedindo conselho sobre um assunto específico, e assim respondendo para ela o que pensava. Na próxima mensagem ela escreveu, mandou assim: eu já conferi aqui no Google com tal e tal e tal e tal, e entendi isso. Eu pensei, gente, pensei que isso ia custar um pouquinho, mas foi instantâneo. Está muito perto de nós, gente. Está muito perto. Agora, o que mais me preocupou é o que eu vou dizer agora. Que o conceito da verdade está passando por, eles querem, talvez vão chamar isso de transformação, mas eu não sei, a palavra transformação não é boa. O conceito da verdade está sendo talvez deturpado seria a palavra melhor. Você sabe que o conceito do relativo entrou no meio da cultura humana quase em todos os lugares, principalmente no mundo ocidental. O que é do relativo? Que nada é absoluto. A ideia do relativismo nas questões morais. Isso talvez há 25, 30, 40 anos a gente já percebia isso. Que você ia falar com alguém sobre o Evangelho ou sobre a palavra de Deus, e se você tocasse num assunto como homossexualismo, por exemplo, seria comum alguém te falar assim: bom, você não concorda com isso, Carlos, falando para mim, Carlos, você não concorda com isso é errado para você, mas pode não ser errado para mim. E ficava nessa discordância, mas tinha, então tá bom, você me respeita pensando assim, eu te respeito pensando assim, pronto. Então já tinha sido plantado na mente humana a ideia de que não existe absoluto em questões morais. Isso vem do início do século XX, inclusive, não é uma coisa nova. Só que isso mudou. Mudou, e como a gente percebe isso? Se a gente pegar o mesmo tema de homossexualismo e for abordado hoje com pessoas ali do mundo, você já não tem essa reação mais. A reação não é essa de que você pensa é certo para você, mas não é certo para mim. É diferente. Hoje, a pessoa vai dizer: você está errado, você é intolerante, você é preconceituoso. Você não pode discordar mais. Você tem que dizer que
que o homossexualismo está certo e quase aplaudir. Muito bem, faz parte. Então tem, inclusive, se trabalham leis para amordaçar. Isso a gente vai chamar hoje de ditadura do relativismo. Isso no mundo. Com o mundo a gente sabe o que vai acontecer. Agora, o que acontece na igreja é que é grave. Porque o conceito de verdade na igreja está mudando. E eu digo isso de novo, irmãos. Talvez vocês vão me repetir. Eu ouvi repetir isso várias vezes. Deus quer nos salvar. Antigamente, esse Joseph McDowell falou, e eu concordo, que há 20, 30 anos atrás, a gente lia as Escrituras, pegava o Sermão do Monte, por exemplo, onde Jesus diz, olha, ouviste olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resista o perverso, qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe a outra, o que demandar contigo para tirar-te a túnica, deixa a capa, enfim. Quando líamos isso, a gente sempre fazia uma pergunta simples: o que Jesus está me mandando fazer aqui? O que Jesus está dizendo? Mas a pergunta hoje já não está sendo mais essa, gente. A pergunta é: o que eu entendo que Jesus está mandando fazer? Isso parece uma mudança simples, mas é terrível. Sabe por quê? Porque a verdade deixa de ser objetiva do que vem lá de fora, das Escrituras, para dentro de mim, mas ela sai daqui, de dentro de mim. Ela deixa de ser objetiva para ser subjetiva. Isso é muito mais grave do que nós podemos acreditar. Eu gostaria que os irmãos abrissem agora em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 a 12, que para mim está relacionado com isso que eu estou dizendo agora. 2 Tessalonicenses 2, de 7 a 12. Esse barulho aqui a gente combinou, porque alguns iam estar com sono nesse horário, entendeu? Eles pegaram esse som para dar aquela acordada, para me ajudar, né? Esse texto os irmãos conhecem, mas vamos ler a partir do versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Esse texto aqui, segundo você pode ver aqui no versículo versículo 10, fala que as pessoas não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Preste atenção na palavrinha verdade. E depois fala que Deus, por esse motivo, lhes manda a operação do erro. Para quê? Para darem crédito à mentira. Irmãos, esse texto é talvez um dos mais importantes para a gente compreender o que está acontecendo neste momento da nossa história.
Eu acredito, e acho que você concorda comigo, que nós estamos, não sei em que etapa deste fato, deste fenômeno, mas nós estamos do meio para frente, eu acredito nisso. Deus enviou sobre essa geração a operação do erro. Deus, está escrito aqui. Por essa razão, por qual razão? Porque não quiseram dar crédito à verdade. Se deleitaram com a justiça, Deus lhes manda. Esse mundo está sob juízo. Juízo da operação do erro. Não tenha dúvida de que a ferramenta que está sendo usada se chama principalmente internet. Nesse momento, já foram outras, menos agressivas. Já foi Hollywood. Antigamente era só a Rede Globo, que continua atuante, inveterada no erro, alimentando, no caso do Brasil, né? Elas, vamos dizer, sobrevivem com a imoralidade, com a desgraça dos valores da família. Mas não é só isso. A internet hoje talvez seja a principal. A operação do erro entendam, segundo esse texto, um juízo de Deus aos que perecem. Mas eu quero dizer aos irmãos, vou usar a figura que eu usei em 2011 aqui, quando eu estava falando sobre outras questões relacionadas, e eu disse assim, usei a figura do Egito e o juízo de Deus aos egípcios. Israel estava prestes a ter cumprido sobre eles a promessa de ir para a terra prometida. E naquele momento, Deus então julga o Egito e envia pragas sobre o Egito. Pragas que não eram para vir sobre o seu povo. Mas essas pragas não viriam sobre Israel se fossem seguidas as instruções dadas naquele momento. Se vinha uma chuva de pedra que destruiria os rebanhos, tira os rebanhos do campo. E a pior das pragas foi a morte dos primogênitos. Foi dada instrução clara para Israel que deviam entrar para dentro de casa para matar o cordeiro, pôr sangue na veia das portas. E você sabe que a salvação do povo de Deus, desse juízo, não era automática. Ela dependia de se seguir as instruções dadas por Deus naquele momento. Não pense o hebreu que teria o seu filho vivo se não seguisse as instruções de Deus naquele momento. Eu creio que nesse momento Deus traz instruções ao seu povo e Ele nos avisa: o meu juízo, a operação do erro está vindo sobre esta geração. Esconda a sua vida, a sua casa, porque se você não seguir instruções, o juízo vai visitar a sua casa, a operação do erro vem sobre a sua vida. Se nós estamos sorvendo, nos alimentando dessas fontes por onde estão chegando a operação do erro, para darmos crédito à mentira, porque está escrito aqui, envia a operação do erro para dar crédito à mentira. Não é de admirar que nossas casas sejam visitadas pela incredulidade, pelo abandono da fé. Por isso estou dizendo, irmãos, é possível que eu, você, tenhamos que dar passos atrás com a tecnologia para sermos salvos da mentira, do engano e da mentira, que é próprio do diabo, a gente já sabe. A única forma de sermos salvos
E claro, além das medidas de passo atrás, é se nós temos uma relação com a verdade. Amém? Por isso o assunto que eu estou querendo focar com os irmãos é a importância da nossa relação com a verdade. Jesus disse um dia, na oração dele em João 17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso eu quero dizer que precisamos sim, irmãos, uma volta urgente às Escrituras, uma volta urgente à palavra de Deus. Nós temos a verdade dentro das Escrituras e temos, além disso, ao invés do espírito do erro, nós temos o espírito da verdade, que nos guiaria a toda a verdade. Então nós precisamos sim fechar as brechas da mentira e nos entregarmos à verdade. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos meditar um pouquinho. Desculpa, gente, que eu me perdi no tempo aqui. Não foi à vontade. Até 6 horas. É porque os irmãos estão sentindo o cheiro do churrasco lá. Mas todo encontro é assim mesmo, já está Né? acostumado. Ok. Vamos pensar um pouquinho sobre o que a própria Escritura fala dela mesma, a sua importância. Faz sentido nós pensarmos nisso aqui hoje, sabe por quê, irmãos? Porque o Salmo 1 já não é mais uma realidade na vida do povo de Deus. Ali está escrito: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso é a realidade na nossa vida. O seu prazer está na lei do Senhor. Se não existe prazer nas Escrituras, na meditação da palavra de Deus, não adianta a gente fingir que é o que não é. É importante a gente encarar uma realidade, amados. Sabe para quê? Falar assim: onde eu estou? É aqui. O meu prazer está na rede social, o meu prazer está nos vídeos do YouTube, o meu prazer está em ouvir pregações na internet. O seu prazer está nestas coisas que representam entretenimento. Não existe prazer na meditação da palavra de Deus. Isto mostra a nossa realidade. E se for assim, é bom que a gente encare a realidade e se volte a Deus. E dê os passos atrás, como eu já disse. E pedir, clamar ao Senhor: Deus, renova o meu prazer na tua lei. Porque esse homem é como a árvore plantada junto às águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz é bem sucedido. Diz lá, não é? Nossas vidas não estão assim, não. De muitos, né? Não se perdoe se eu estou falando aqui, às vezes, num tom desmedido com a congregação, que às vezes não está vendo a realidade em geral, né? Vamos ter a paciência agora juntos de irmos para o Salmo 119. Não vamos ler todo não, porque aí não dá tempo, né? Eu vou precisar de uma Bíblia emprestada que tem uma letra significativa. Deixa eu ver se é a sua. Aqui, tá. Abra aí o Salmo 119. O
Salmo 119, para aqueles que não, acho que a maioria sabe, que foi escrito, é o maior salmo da Bíblia, e foi escrito para mostrar a sabedoria e a beleza da palavra de Deus, e da nossa necessidade de termos uma relação com a palavra de Deus, relação com a lei do Senhor, de meditação, de rendição, de admiração, de deleite. Então é só para que os irmãos acompanhem Salmo 119, 1 e 2. Bem-aventurados os irrepreensíveis do seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. 9, verso 9. De que maneira poderá o jovem guardar todo o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Verso 11. Guarde no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Versículo 15. Meditarei nos teus preceitos, e às tuas veredas terei respeito. Você vai ver no Salmo 119, várias vezes a referência à meditação. Meditação é um hábito que foi abandonado, mas eu repito, nesse momento não é opcional. Disso depende nossa salvação, gente. Versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Faz essa oração, meu irmão, de todo o seu coração. Fala com Deus, desvenda, Senhor, os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Versículos 24 e 25. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Vocês vão ver agora vários textos semelhantes ao verso 25, onde mostra o poder da palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo de nos consolar, nos renovar e nos levantar nosso coração, nossa alma abatida. Versículo 28. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Versículo 47 e 48. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Obrigado, Jair. São de Deus, viu? Lemos 47, 48, foi? Sim. 50. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Amém? O que me consola na minha angústia, a palavra de Deus nos vivifica. 78. Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente, eu porém meditarei nos teus preceitos. Mostra como que o Filho de Deus se refugia com Deus na sua palavra, a respeito de tudo que pode acontecer contra ele. Versículos 92 e 93. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Amém? Já teria perecido na minha angústia. Eu acho que muitos estão perecendo em angústia, porque já não tem mais essa relação com Deus na sua palavra. Versículo 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos.
130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. 133. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Amém? Você está lutando com algum pecado? Está dizendo, firme meus pés na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. 142. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Amém. Lembre, temos a operação do erro, que tem como base a mentira, agindo nesse mundo, pelos meios que mencionei. Mas o antídoto para isso é a verdade. Aqui está dizendo que a verdade é a palavra de Deus. 147. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiante. Falando sobre o hábito simples, contínuo, de ter tempo para meditar na palavra de Deus. E por último, 148, os meus olhos, ali, né? Tá. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Tudo isso para nós vermos, para que Deus nos inspire a ver a beleza, a importância, a glória e a nossa necessidade da palavra de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículos de 10 ao 17, quando o apóstolo está falando ali sobre a armadura de Deus, sobre a nossa luta não ser contra o sangue e carne, mas contra os principados, as potestades e tal. Ele fala para tomar a armadura de Deus, e quando ele vai dizer, a partir do verso 13, sobre essa armadura, é muito curioso como a figura dessa armadura está, na sua maioria, relacionada com a palavra de Deus. Por exemplo, cingir-vos, pois, com a verdade, empunhando o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esses três elementos dessa armadura estão relacionados com a palavra de Deus, gente. Cingir-se com a verdade é você cingir sua mente com a verdade. Esse escudo da fé, o escudo lá do soldado romano que ia para a guerra, não era necessariamente esse escudo de metal que às vezes a gente vê, não era esse. Era um escudo de madeira revestido de couro. E esse escudo ficava mergulhado na água à noite, antes das batalhas. E os caras iam com esse escudo ensopado de água. Porque parte da arma do inimigo era isso aqui, com os quais vocês poderão apagar todos os dardos do inimigo. Parte da arma dos inimigos eram dardos incendiários. O escudo ensopado era a arma de defesa, que quando esse dardo batia em chamas, se apagava. Escudo da fé, irmãos, é uma mente ensopada da palavra de Deus, que pode apagar os dardos inflamados do diabo, que são as suas mentiras que vêm para roubar sua fé. Por isso o escudo da fé. Nós vemos isso. Vale lembrar que foi assim que Jesus reagiu à tentação de Satanás. Ele reagiu fazendo menção das Escrituras. Não usou o conhecimento e nem o poder que ele tinha.
ele reagiu, declarando a palavra de Deus conforme está escrito, e dizendo assim: está escrito. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E cada uma das investidas do diabo, ele disse: está escrito. E quando Satanás resolveu usar as escrituras, tira-te daqui abaixo, porque também está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Jesus replicou com a palavra: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você sabe de uma coisa, irmãos? Jesus tinha de onde tirar. A palavra de Deus estava dentro dele. O Espírito Santo tem de onde tirar na sua vida. Você tem depósito constante da palavra de Deus dentro de você. Por isso, a necessidade urgente de nos voltarmos. Essa geração foi se tornando cada vez mais rasa. Há outros textos aqui que eu queria ler, o de Provérbios, por exemplo, que vale pelo que está escrito ali sobre a intensidade que nós devemos buscar o Senhor por meio da sua palavra. O capítulo 2 de Provérbios fala, 2 e 1 em diante: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria do teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Eu estou querendo também dizer aos irmãos que isso tem um fim maior. O fim maior não é simplesmente que você tenha a verdade, mas que você alcance o fim, alcance relacionamento com Deus. Acharás o temor do Senhor, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O fim é relacionamento com Deus. O fim é que o temor de Deus seja construído devidamente na tua vida. O temor de Deus é o único elemento que pode levar à verdadeira santificação. Uma pessoa pode ter bom comportamento, gente, mas às vezes não ser santificado. Bom comportamento é bom comportamento, mas santidade tem sua base no temor do Senhor, para a sua glória, para o seu louvor. Eu quero ver Jesus olhar para mim e sorrir. Amém? Isso é temor de Deus. Bom comportamento tem várias motivações. Talvez a principal dela é para você ficar bem na fita, para você ser bem aceito, para não produzir escândalo, para não decepcionar meu pai, nem minha mãe, nem a igreja, não ser disciplinado, enfim, tem tantos motivos. Mas o único motivo digno para a santificação é esse: o temor do Senhor. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a arrogância e o mau caminho. Volta a Deus na sua palavra. Se buscar assim, como está aqui, é como buscar um pote de ouro que você descobriu que está ali em algum lugar na sua chácara. Você vai cavando por tudo quanto é lado. Está dizendo assim: busque o Senhor, busque a sua palavra assim. Se você for assim, você vai entender o temor do Senhor e vai achar o conhecimento de Deus. Amém? Jeremias 17, de 5 a 8.
Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Está aqui uma comparação entre um maldito e um bendito, e é comparado com dois tipos de vegetação. Um é comparado com um arbusto solitário no deserto, e o outro é comparado com uma árvore plantada junto às águas. Uma referência paralela do Salmo 1 que a gente já citou aqui. Essa árvore junto às águas. Olha, o relacionamento com Deus na sua palavra faz do homem um bendito. Amém? É uma árvore que está plantada junto às águas, que faz aqui algo que Salmo 1 não fala. Fala, estende as suas raízes para o ribeiro. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem a sua vida na palavra de Deus, que mantém-se ali, ele é uma planta, sabe o que é um arbusto solitário no deserto? Uma planta solitária, que não serve para sombra e nem para fruto. Aqui a árvore junto às águas, ela é alimentada por um lugar que ninguém vê. Você é uma árvore plantada junto às águas, ou você é, por exemplo, uma planta de vaso? Sabe que as plantinhas de vaso podem ser bonitinhas, que ficam nos lugares ali para ornamentação, mas elas dependem de serem regadas constantemente. Se você fizer uma viagem, você tem que pedir alguém para ir lá e colocar água sobre elas, não é? Senão ela morre. Deus não nos criou para sermos planta de vaso, não é? Deus nos criou nele para sermos árvores que são alimentadas pelas raízes. Aquela planta que se alimenta pela raiz, não receia se falta chuva, não receia se vem o calor, ela permanece vigorosa, e no tempo da sequidão não receia e continua dando fruto, gente. Deus, eu creio, irmãos, que aqui nós sejamos essa geração, para mim os remanescentes, que estão nesse momento na terra, que Deus está cuidando, vamos dizer, eu espero ainda que Deus una esse povo de todos os lados. São pessoas que são árvores que se alimentam pelas raízes. Uma árvore que se alimenta pela raiz, se vier chuva, fica melhor ainda. Ou seja, se vem alguém que dá uma palavra, incentiva, anima, ensina, amém, isso é um bônus. Mas eu vivo, porque minha raiz está nesse rio, amém? Na sua palavra, pelo teu Espírito. Por último, eu quero dizer a vocês as duas formas simples de você praticar isso. E as duas formas simples é lendo as Escrituras e meditando nas Escrituras, amém? Eu me lembro quando me converti, lendo o Novo Testamento. Alguém me deu o Novo Testamento e eu fui lendo. Eu não tinha hábito de ler nada, mas por algumas razões lá eu comecei a ler o Novo Testamento e Deus começou a falar comigo. Estava com 14 para 15 anos na época. Depois de convertido, eu devia estar já com 15 anos mais ou menos. O pastor que estava cuidando de mim, e eu acho interessante porque eu escuto o Carlos Elias falando, a voz me lembra muito do pastor Vargas, muito parecido com a dele, e ele, um dia, numa rodinha assim com alguns jovens, ele falou assim:
Quero dizer para vocês que eu li a Bíblia toda esse ano. Aquele dia eu achei. O que? Alguém lê a Bíblia toda? Porque isso não me ocorria, eu não sabia que alguém conseguia ler a Bíblia toda, tá? Porque ele leu a Bíblia toda. E eu fui para casa pensando, bom, se ele leu, acho que eu posso ler, mas como eu vou fazer? Então naquele dia acho que eu peguei o índice da Bíblia, vi quantas páginas tinha, quantos capítulos, fui somando, e acho que deu 1140 capítulos, eu me lembro mais ou menos essa conta, foi se eu dividir por tanto, e eu fiz um alvo ali, vou ler a Bíblia toda então em 4 meses, e consegui ler a Bíblia toda em 4 meses, eu falei, gente, não é que é possível? E o que eu fiz depois? Eu falei, bom, se eu li 4 vezes uma vez, eu posso ler várias outras vezes em 4 meses, e fiz isso por muitos anos da minha vida, talvez por uns 15 anos, eu li a Bíblia 3 vezes durante o ano inteirinho, lá do outro, lá do outro, lá do outro. Isso me fez decorar a Bíblia, irmãos? Não. Mas fez uma coisa muito boa acontecer comigo. Me fez saber o que está na Bíblia e o que não está. Isso não tem como descrever o valor de uma coisa assim, sinceramente. Eu vejo, por exemplo, irmãos mandando, por exemplo, uma pregação que eu vi na internet. Eu quero dizer que raramente escuto, viu, irmãos? Nem é porque eu tenho preconceito, mas é por causa do tempo mesmo. Mas eu me lembro que me mandaram uma pregação uma vez, porque estava assim polemizando muito lá em Belo Horizonte naquela época. Eu estava em Portugal, mandaram uma pregação de um cara famoso no Brasil. Eu ouvi a pregação e ninguém precisava falar isso. Está meio errado. Eu não escolho isso, porque o cara estava falando sobre um lado da verdade e não estava falando sobre a outra. Ele falava, a Bíblia está dizendo isso, e vai, chega a uma conclusão. Só que na minha cabeça, assim, e mais isso, e mais isso, e mais aquilo. Eu não escolho pensar assim, está aqui. Ou seja, irmãos, se você tem conhecimento das Escrituras sobre a dependência do Espírito Santo, muito pequena a chance de você seguir uma falsa doutrina, de você ser enganado, porque você tem dentro de você a palavra. Então leia a Bíblia. Leia, assim, eu comparo a leitura das Escrituras, essa leitura sistemática que eu persigo fazendo até hoje. Hoje eu não faço mais as 3 vezes por ano, eu faço um pouco menos, né? Tem outra forma hoje que leio, mas eu comparo a uma pessoa passando de avião em cima de uma floresta. Ela vê aquela floresta toda, né? De um lado do outro, sabe até onde vai, o que tem por ali. Eu comparo isso à leitura das Escrituras. Você tem uma visão panorâmica do que está ali. Só que existe um outro hábito que nós precisamos ter, que é o hábito da meditação na palavra. É o hábito, eu comparo a meditação com, em relação à leitura, né? A leitura é aquela visão, você passa de avião e viu tudo. A meditação é quando você aterriza. Você vai perto de uma árvore e vê como é que ela é. Oh, lá de cima eu pensei que isso aqui era uma castanheira, mas era uma peroba, sei lá, né? Você vê aqui como é que é a casca, como é que é a folha, é o fruto que essa árvore tem. Então você vai ver de perto, de maneira com mais detalhe que está ali daquela floresta. A meditação da palavra é assim. De maneira simples, eu orientaria você voltar, né? Lembra que a primeira parte que eu falei aqui hoje é coisa que nós precisamos deixar. Nós precisamos sim dar passo atrás para termos tempo, inclusive, para voltar para a palavra de Deus. De pegar a palavra e ler. Se você vai fazer, não, eu quero ler as Escrituras, a Bíblia toda ainda este ano, vai lendo. E tenha sempre à sua mão um caderno e uma caneta. Por quê? Porque quando você está lendo, às vezes o Espírito Santo faz saltar um versículo para você. Sabe o que você faz? Anota aquilo ali. Se você vai tirar 20 minutos, meia hora para a sua leitura, tira uns outros 20 minutos, talvez meia hora, para meditar. Aí você vai voltar naqueles textos que saltaram os olhos,
você vai ler de novo em oração e vai dizer: Pai, fala comigo, me revela a tua palavra, transforma a minha vida, fala comigo, Pai. E você olha para as Escrituras, lê de novo aquele texto e ora de novo. Você ora, você lê, você ora, você lê. O Espírito Santo vai te visitar, meu querido, vai falar com você. E quando Deus fala, transforma. Quando o Espírito Santo fala conosco, nos transforma. Não tem comparação, gente. Se a sua alimentação, a sua edificação predomina pregações que você está ouvindo, pode ser até minha pregação, eu incluo elas também. Eu não sei se isso soa mal para alguém, mas ouvir pregação tem que ser algo complementar à nossa edificação. Irmãos, nós podemos comer um fast food na hora de uma fome. Você não tem tempo de preparar, você come um enlatado, não é? De vez em quando você fazer isso, numa emergência, alguma coisa assim, tá bom, mata a fome. Só que viver de enlatado vai te adoecer. Não é assim a alimentação normal. Deixa o Espírito Santo alimentar a tua vida pela palavra de Deus. Ame sua palavra, o relacionamento com Ele, para Ele te falar, para Ele te transformar. E o que vier, que seja complementar, que seja bênção. Mas a base da tua alimentação tem que ser isso. Por isso eu digo a importância da revelação da palavra de Deus, que é no processo de meditação. Você, quando vai comer, é só explicar o processo da revelação, que eu considero simples, mas depende de tempo, de não se ter pressa. Deus não fala como apressados, né? Você vai servir a comida, você não vai lá na despensa e pega o feijão da lata do jeito que ele está, o arroz da lata como ele está, um pedaço de carne congelado do freezer e põe no seu prato para você comer. Não é assim. Para você comer, você tem que preparar a comida, aquilo lá vai te alimentar, mas não na forma que está. Precisa passar por uma transformação, precisa geralmente de fogo, de água, não é assim que processa em geral, é assim para preparar o alimento, precisa de tempero, precisa de sal. Demora um pouco, exige paciência, mas depois está pronto. A palavra de Deus, do jeito que ela está aqui, a Escritura, às vezes é a comida ainda na lata, ok? Precisa da luz do Espírito, precisa da paciência da oração, da dependência, da boa consciência, para Deus te falar e preparar para você e te alimentar. E quando Ele fala, aquece o coração, não é? É como que queima aqui dentro de nós a sua palavra. Não negocie esse processo de transformação, porque Deus nos chamou para Ele, para vivermos assim, irmãos. E eu digo isso num tom profético, sabe por quê? Porque eu creio que atentar para isso nesse momento da nossa história é nos salvarmos dessa geração perversa. Amém? Último texto. Vou só citar aqui. Não vou, irmãos, acho que está em Levítico capítulo 6, acho que verso 15. Depois confira que eu sempre me esqueço se é isso mesmo. Quando fala a orientação ao sacerdote quanto ao altar que deveria permanecer aceso lá no Velho Testamento, naquele tabernáculo. Lá dizia assim, o fogo deve arder continuamente sobre o altar. E o sacerdote deve posicionar a lenha todos os dias, para que esse fogo não se apague.
o fogo deve arder continuamente sobre o altar. Amém? Acende esse altar na sua vida. Hoje a gente fala de fogo de maneira muito, muito fácil, muito até banal. Mas nós precisamos lembrar do contexto que foi escrito isso, irmãos. Fogo é um fenômeno relativamente fácil no nosso tempo, mas não foi sempre assim. Quando isso foi escrito, fogo era muito difícil de se obter. Por isso fala, não deixe apagar o fogo no altar. Literalmente se apagasse era difícil fazer o fogo de novo. A gente só vê em filmes que tinha que fazer um processo com madeira. Eu nunca fiz isso. Quem já fez escotismo aí, talvez aprendeu. Eu acho que aquela expressão assim que fala, você veio buscar fogo, lembra? A pessoa vai rápido na casa da outra, vamos buscar fogo. Essa geração não sabe por quê. Mas tem a ver, sabe com o quê? Que na época que não tinha nem fósforo direito, e os fogões eram a lenha, tinha que deixar o fogo aceso, a brasa ali. Se no dia seguinte tivesse apagado, como é que ia fazer? Tinha que ir no vizinho mais próximo com alguma coisa, um pau, com alguma coisa, pegar o fogo ali, que estava aceso ali, acendia e ele tinha que voltar rápido. Por isso que era buscar fogo. Neste entendimento, o que isso aplica na minha e sua vida, irmãos? A nossa relação com Deus pode se apagar facilmente, mas não é tão fácil reacender. Por isso a recomendação, não deixa o fogo se apagar na tua vida. Amém? Se está apagado, o Senhor vai acender. Amém? Mesmo que exija a perseverança e a persistência de Provérbios 2, possivelmente vai exigir. Mas vai acender. E vai tornar a sua alma uma alma inflamável pelo Espírito Santo. Amém?